quero ler com você um texto que está em Números, capítulo 32. Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. Números, capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Aleluia. Você encontrou aí? Diga amém. Então, só um momentinho para eu poder comentar algo aqui antes de nós lermos o texto. É muito importante, irmão, quando você para ler a Bíblia em algum momento do dia. Nós sempre falamos da importância de você ter um tempo com Deus. Você não precisa ter um tempo muito grande, mas você precisa ter algum tempo com Deus. E uma das coisas importantes a fazer no tempo com Deus é você pegar para ler um capítulo da Bíblia. Você pode ler um salmo, você pode ler o Provérbios do dia, você pode escolher um livro da Bíblia para poder colocar assim: olha, nesse mês de junho, eu vou ler todo o livro de Mateus, por exemplo. No mês de junho eu vou ler, todos os dias eu vou ler o Evangelho de João. Olha só, que coisa boa. Talvez você fale bem assim: puxa vida, eu não sei por onde eu começo. Começa lendo a primeira carta de João. Leia a primeira carta de João, uma carta pequena. Mas leia a Bíblia, nem que seja um capítulo todo dia, porque Deus vai falar com você através da palavra dele. Quantos podem dizer amém? Então fica aí uma direção de motivação para você, tá? Números capítulo 32, a partir do versículo de número 8, diz assim: assim fizeram os vossos pais, quando eu os mandei de Cádiz Barneia a ver a esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Presta atenção, o Senhor já tinha dado. Versículo 10, então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: de certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto eles não perseveraram em seguir-me. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quinizeu, e Josué, filho de Num, porquanto eles perseveraram em seguir o Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizeram mal aos olhos do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar juntos, queridos. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, nós entregamos esse momento nas suas mãos. É o momento da sua palavra. Nós honramos a sua palavra e queremos ouvir a tua voz através da sua palavra. Usa, Senhor, a minha vida e faz com que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos, a transmitir a sua palavra para o coração dos teus filhos. Nós oramos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita aí o embalo e diga glória a Deus. Olha, o título dessa palavra é uma pergunta. E qual pergunta que é? A pergunta é: por que eu não estou sendo abençoado? Por quê? Se Deus promete na sua palavra uma vida de abundância, João 10:10 diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem dar uma vida de abundância. Por quê que eu não tenho vivido isso? Se eu tenho recebido palavras domingo após domingo de que Deus vai abrir porta, Deus vai abençoar minha vida, Deus vai cuidar de mim, por quê? Eu não tenho sido abençoado nas áreas que eu preciso. Por que eu não tenho sido abençoado nas áreas
Aonde eu tenho orado a Deus aqui, por quê? Vira para o seu vizinho do lado e pergunte a ele assim, faça a pergunta, né? Por quê, irmão? Por quê? Fala aí. Bom, existem vários porquês, vários. E vamos pedir para que Deus fale aquilo que é o seu porquê, aquilo que é o meu porquê. Amém, gente? Vários. Primeiro, existem pessoas que elas não são abençoadas porque elas não têm paciência e não aguentam esperar o tempo de Deus. Diz esse texto que esses homens aqui, apesar de Deus ter feito a promessa para ele, Deus já tinha dado a terra prometida, já era algo que Deus já tinha dado. Eles não receberam. Olha, Jesus já veio, já deu uma vida de abundância. Jesus já tinha dado. E eles não tomaram posse da terra. Por quê? Porque eles não perseveraram em seguir ao Senhor. E eles não perseveraram em seguir ao Senhor por causa de quê? Porque eles não tiveram paciência. Eles não perseveraram em seguir ao Senhor porque eles não aguentavam esperar. Querido, tudo na vida tem um tempo. Você quando planta uma árvore, você começa plantando uma semente. E aquilo vai virar um brotinho. E de um brotinho vai virar uma árvore maiorzinha. E aí vai crescendo. Até um dia você colher fruto daquela árvore. Uma pessoa que é um adulto bem sucedido hoje, começou sendo uma criança que foi estudando e precisou ir para a escola, e depois ter o seu primeiro emprego, e ingressar na faculdade, e ter experiência, até se tornar o que se tornou. E isso leva tempo. Então a Bíblia diz que existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. As nossas orações, elas têm o tempo da colheita. Só que existem pessoas que não têm paciência de esperar o tempo de colher aquilo que elas semearam em oração. E aí, porque não conseguem esperar o tempo de colher aquilo que elas semearam em oração, elas deixam de seguir ao Senhor. Elas deixam de orar no meio do caminho. Elas deixam de perseverar. E por isso, elas não são abençoadas. Algumas pessoas vivem a vida indo e voltando. Indo e voltando. Como assim, pastor, indo e voltando? Aqui é o meu alvo, é o meu projeto de orar por essa pessoa aqui, ó, da minha família, está aqui, ó. Nós estamos orando aqui toda semana por alguém, ou do seu ciclo de amizade, ou da sua... Pastor, coloquei 3 nomes. E por que algumas pessoas, elas não conseguem concretizar algumas vitórias como essa, por exemplo? Porque ela está orando. Ela entra em uma campanha como essa de 21 dias de jejum e oração. E ela jejua 21 dias, jejuando. E ela está jejuando e jejuando. E aí acabam os 21 dias de jejum e de oração dessa pessoa. Só que ainda não chegou a época de nascer, dela colher aquilo. Aí acaba 21 dias e ela não viu resultado nenhum. Ela não viu acontecer nada. Aí ela fala, quer saber? Fiquei 21 dias passando fome. Não tomei o cafezinho que eu gostava. Tive participando de 3 churrascos que vi aquela picanha com a gordura caindo e eu aguentei. Não comi o bolo de chocolate. E não aconteceu nada, também não vou orar mais nada. Aí olha só, ela estava perto. Era ela perseverar em seguir ao Senhor. Era ela perseverar e continuar. Olha, não aconteceu agora, mas eu acredito no que a Bíblia diz, de que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu acredito no que a Bíblia diz, de que tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Eu acredito no que a Bíblia diz, de que aquele que tiver fé como um grão de mostarda, dirá para esse monte, mova-se daqui para lá, e assim acontecerá. Eu acredito e eu vou perseverar, seguindo ao Senhor, meu Deus, aleluia. Aí ela colhe o fruto. Mas o problema
é quando eu não persevero, falo, não está adiantando nada. Não tá... Aí olha só olha o ciclo na vida das pessoas como que é. Porque ela não está... Aí ela para de orar, ela começa a fazer um monte de coisa que ela sabe que desagrada e entristece ao Senhor. E quando ela está fazendo, tudo aquilo que ela conquistou, que ela semeou, ela está perdendo de novo. Ela está perdendo. Ela está perdendo, ela está distanciando. Aí chega uma hora que ela escuta uma palavra, já para piorar mais coisas ainda. Aí Deus fala no coração, você vai deixar. Deus usa uma pessoa na igreja para falar com você. Deus usa uma pessoa no seu trabalho. Deus usa uma pessoa na sua casa e fala, não, agora eu vou reagir, agora eu vou. Aí ela volta de novo a orar, e ela volta, e ela volta, e ela volta, e ela volta. Mas aí ela fala, mas está demorando demais, eu não aguento esperar. Aí ela começa a fazer tudo errado, e ela volta para trás de novo. E aí tem gente que fica assim, e chega pertinho da vitória, mas não consegue porque não tem paciência de esperar o tempo do fruto nascer. Faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala, aguenta só mais um pouquinho, irmão. Lembra de uma música que cantava muito antigamente? Era só na época dos velhinhos. Na rádio cantava a música, espera só mais um pouquinho. Lembra disso? Se a bênção está demorando, fala para quem está do seu lado, espera só mais um pouquinho. Marquinhos, você cantava essa música, hein, Marquinhos? Você cantava essa música. Então, queridos, olha só, há um problema muito sério de pessoas que estão constantemente nesse ciclo. E eu quero trazer aqui a direção de Deus através dessa palavra para você parar de ficar nesse ciclo. Porque toda vez você acaba perdendo tudo que você conquistou em oração, tudo que você conquistou em jejum, porque você não tem paciência de esperar. Eles não tiveram paciência de perseverar seguindo o Senhor. Sabe quanto tempo que Caleb esperou? Caleb foi velhinho, viveu o cumprimento da promessa, mas ele continuou. E Caleb, porque perseverou em seguir ao Senhor, ele e Josué, eles vão tomar posse. Você está entendendo? Toma posse quem persevera em seguir. Toma posse quem não desiste no meio do caminho. Irmão, o meio do caminho, ele é o momento chave da vida de qualquer pessoa que está buscando uma resposta de Deus. Porque no meio do caminho é quando, escuta só, o meio do... eu estou falando isso porque existem pessoas que estão no meio do caminho. Você já andou boa parte e você não pode perder tudo que você já andou. Mas é um momento chave para você, é um momento chave da sua vida agora, e você precisa discernir isso. Porque quando a pessoa ela está no meio do caminho, aqui é o caminho todo que eu tenho que percorrer, e aqui é o meio do caminho. Então, quando eu estou no meio do caminho, eu olho tudo que eu já fiz, tudo que eu já percorri, e aí eu me canso, falo assim, nossa, mas eu já fiz tanta coisa, olha só quantas coisas eu vi, e eu não vi resultado, e ainda olho para lá, ainda fico vendo o que falta para chegar, ainda está tão distante, e aí eu perco tudo aquilo que eu já conquistei. O meio do caminho é chave, eu não posso abandonar. Segundo, as pessoas não são abençoadas porque elas atropelam o agir de Deus. Tem gente que acaba fazendo de maneira errada aquilo que Deus iria entregar nas suas mãos de maneira certa. E porque você acaba fazendo de maneira errada, você perde a coisa certa. Gente que atropela o agir de Deus, não aguenta esperar Deus agir, quer agir com a sua própria mão. E aí você vai agir com a sua própria mão, você vai agir com a sua própria força e você se atrapalha mais ainda. Você vai querer fazer com a força do seu braço, você se enrola mais ainda. Fala, rapaz, mas nada está acontecendo. É claro, você foi querer agir com a força do seu braço. Você foi querer agir atropelando a vontade de Deus.
A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos, que Deus tem pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Se Deus tem planos para mim, planos de paz e não de mal, deixa Deus agir. Para de querer resolver as coisas com a força do seu braço, deixa Deus agir, porque toda vez que você vai agir com a força do seu braço, você está se complicando mais ainda. Você vai agir com a força do seu braço, e aí Deus tira a força do braço dele. A Bíblia diz de que aonde entra a ira do homem, não opera a justiça de Deus. Talvez você está se sentindo muito injustiçado no seu trabalho, muito injustiçado na sua família, você está se sentindo injustiçado no ministério, mas todas as vezes que você se sente injustiçado, ao invés de você deixar a justiça de Deus se manifestar, você quer fazer justiça com a sua própria mão, e é por isso que você se enrola. Você quer fazer justiça com a sua própria mão, e é por isso que você se atrapalha. E o que a Bíblia diz é que onde entra a ira do homem, não opera a justiça de Deus. Você fala, rapaz, mas eu estou passando tanta coisa, não vem essa exaltação de Deus, é só vergonha, humilhação, sofrimento. É porque você está passando a vontade de Deus. Está querendo resolver com a força do seu braço. Experimenta ficar quietinho. Não vai gritar, não vai esbravejar, não vai querer fazer dar jeitinho brasileiro, não vai querer manobrar as coisas. Senhor, está nas suas mãos, o meu papel vai ser orar. Eu vou orar só isso. E eu vou orar sem desistir no meio do caminho, porque eu não estou vendo o resultado. Eu vou orar permanecendo firme, igual Caleb permaneceu. Eu vou orar permanecendo firme, igual Josué permaneceu. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço muitas pessoas que deixaram de ser abençoadas, porque foram resolver o que era para Deus resolver com a força da sua própria mão. E aí está aí mais uma resposta. Terceiro, algumas pessoas, elas não estão sendo abençoadas, porque elas vivem uma vida contínua, escute o que eu estou falando aqui, contínua de pecado. A Bíblia, ela diz de que o pecado, ele gera morte. Todos nós pecamos e pecamos todos os dias, falhamos e erramos. O problema é quando a pessoa ela vive uma vida de continuidade no mesmo pecado sempre. Deus vai falando com você, muda isso. Deus vai dando tempo para você, transforma isso. Ajeita isso na sua vida, e Ele vai dando, e cada vez que Deus vai falando, e eu não vou transformando, eu vou me afundando mais, eu vou ficando cada vez mais distante daquilo que eu estou pedindo para Deus, para se cumprir, para se realizar na minha vida. Então, querido, nós falhamos e erramos, mas Deus está todo dia falando para nós, muda, transforma, para com isso, sai disso, não age mais assim, não faz mais dessa maneira, porque o pecado gera morte. Talvez aquilo que eu estou esperando como um milagre de vida, não acontece porque as minhas próprias atitudes estão gerando para mim morte. Morte naquilo que você quer como resposta de Deus para o seu ministério. Morte naquilo que você quer como resposta de Deus para dentro da sua casa. Morte naquilo que você quer como resposta de Deus para a sua vida profissional, para o seu trabalho. É por isso que algumas pessoas não conseguem experimentar a bênção. O que mais, pastor, que faz com que uma pessoa não seja abençoada? A falta de fé. A fé, ela atrai o agir de Deus, e a incredulidade, a falta de fé, ela afasta o agir de Deus. Aqui diz o texto que esses homens, eles não acreditaram naquilo que Deus já havia lhe dado. Eles não conseguiam acreditar de que eles poderiam experimentar a bênção do cumprimento da promessa, a bênção da terra prometida.
Olha só, se você não acreditar de que Deus é poderoso para restaurar o seu casamento, você está certo, Ele não vai restaurar o seu casamento. Se você não acreditar de que Deus é poderoso para mudar a realidade que você tem vivido dentro do seu trabalho, você está certo. Deus vai operar naquilo que você acredita. Se você acredita que Ele não vai agir, Ele não vai agir. Agora, se você acredita, irmão, eu acredito que Deus é poderoso para agir. Eu acredito que Ele pode virar o cativeiro da minha vida. Eu acredito que Ele pode tocar no coração dessa pessoa na minha casa, na minha família. Eu acredito que Ele pode abrir as portas que estão fechadas. Eu acredito que Ele pode abençoar minha vida no meu trabalho. Eu acredito que Ele pode me exaltar na injustiça que eu tenho sofrido na vida. Eu acredito. Se você acredita, Ele então é poderoso para fazer. Aleluia. Isaías capítulo 54 é um texto que fala do agir de Deus para crescimento. Diz: amplia o lugar da sua tenda, estenda as cortinas das suas habitações, não impeças, alonga bem as tuas cordas e firme bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e transbordarás para a esquerda, e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Quando fala esse texto a respeito de experimentar crescimento, está falando não impeças. O único que pode impedir o agir de Deus de se manifestar na sua vida é você mesmo. Esses homens tinham tudo para poder experimentar o desfrutar da terra que Deus já havia dado. Nós lemos aqui a terra que Deus já havia dado para eles, a terra. E eles perderam isso. Tem coisa boa que Deus já deu para você, irmão. Vitórias que Deus já entregou nas suas mãos. Já é sua, já está garantido, não perca isso. Não impeça o agir de Deus de se manifestar, não perca isso. Como é que esses homens perderam? Eles perderam por causa do seu coração incrédulo. Eles perderam porque eles foram um influenciando o outro. É impressionante como uma pessoa com coração incrédulo, o coração incrédulo, ele tem um poder influenciador muito grande. E eles foram influenciando uns aos outros. Eles começaram a influência quando foram levar o relatório para Moisés a respeito do que eles viram na terra. E o relatório, esses 10 homens influenciaram uma nação inteira, dizendo: é muito difícil, Deus realmente é poderoso, a terra é boa, mas nós não vamos conseguir. Isso influencia muitas pessoas. A incredulidade, ela é contagiante. A incredulidade, ela quebra o manifestar de unidade de Deus para um projeto vitorioso. Se você está lá no meio da sua família, na sua casa, e você tem lá um projeto vitorioso, está todo mundo, vamos orar por isso, Deus vai dar vitória. Um incrédulo quebra isso. Você está na sua célula lá, um projeto vitorioso, vamos orar pelo Natanael, Deus vai dar vitória, vamos colher, nós vamos fazer um projeto, vamos fazer um projeto de evangelismo, vai ser bom. Um incrédulo quebra. Uma pessoa incrédula, ela não participa daquilo que Deus proporciona. O versículo de número 10 e 11 diz assim: então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e o Senhor jurou, dizendo: de certo que os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em me seguir. Esses homens, eles perderam a bênção e fizeram com que muitos outros também perdessem. Esses homens, eles deixaram de ser a solução de um problema e passaram a se tornar para a nação um problema. Escute, irmão, eu preciso decidir na minha vida o que eu vou ser. Ou eu vou ser uma pessoa que vai ajudar os outros a solucionar problema, ou eu vou ser o causador do problema. Ou você é o problema, ou você é a solução do problema, você decide.
Se você agir com incredulidade, você se tornou um problema para quem está à sua volta. Se você agir com incredulidade, você se tornou um problema para a sua família. Se você agir com incredulidade, você se tornou um problema para a obra de Deus. Agora, se você começar a agir com fé, com o coração de quem prossegue seguindo ao Senhor, você sai do nível de se tornar um problema e você começa a entrar no nível de ser uma solução. Deus quer que homens e mulheres de fé sejam solução para os problemas desse mundo, sejam a solução para as famílias que estão arrebentadas, seja a solução para esse mundo promíscuo, seja a solução de salvação para essa cidade. Homens e mulheres de fé que serão a solução. Então levanta a sua mão para o alto e fala bem assim: Senhor, conta comigo, para eu ser a solução na minha família, para eu ser a solução no meu trabalho, solução na minha igreja. Não tem para onde correr. Ou você é a solução, ou você é o problema. Uma pessoa que ela decide que ela vai ser solução e não problema, ela vive cheia de esperança e não olhando o aqui e o agora. Uma pessoa que espera ser a solução, ela vive cheia de esperança e não olhando o aqui e agora. A pessoa que se torna um problema, ela olha o aqui e agora e vomita todas as suas insatisfações, murmurações, reclamações, e ela contamina todo o ambiente, todos os corações que estão perto dela, e ela vomita tudo isso, gerando mais problema ainda. Uma pessoa que decide ser a solução, ela é cheia de esperança. E ela está olhando o que Deus vai fazer no futuro. Ela está olhando o que Deus vai fazer amanhã. Ela pode estar até diante de um problema hoje, mas ela está olhando: eu sei que Deus vai proporcionar o seu milagre. Eu sei que Deus vai agir como agiu em outros momentos da minha história e da minha caminhada, e vai manifestar o seu poder, vai trazer a provisão divina, vai trazer a justiça dele, vai trazer a exaltação. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu posso pedir, pensar, imaginar. Eu sei em quem eu tenho crido. Assim uma pessoa, irmão, todo mundo quer ficar perto de uma pessoa que é a solução. Todo mundo quer ser amigo de uma pessoa que é a solução. Eu não sei você, mas eu não quero ficar muito perto de pessoas que são muito problema. Fala para o teu vizinho: seja a solução, que eu pago um jantar para você. Aleluia. Oh, meu Deus. Versículo 13: assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez eles com que eles andassem errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Eles fizeram mal aos olhos do Senhor. A atitude deles foi uma atitude onde Deus olhou e falou: o que eles estão fazendo é mal. Tem gente que Deus está olhando do seu trono para o que você está fazendo nessa terra, está dizendo que ele está fazendo é mal. Deus está olhando do seu trono e está observando algumas pessoas, dizendo que ela está fazendo é mal aos meus olhos. E por isso eles não experimentaram. Por isso eles, apesar da promessa de Deus ser uma verdade, não conseguiram viver o cumprimento dessa promessa. Tem gente que Deus fez uma promessa a respeito da sua vida, da sua casa, da sua família, e não está vivendo o cumprimento dessa promessa, porque Deus está olhando do trono e está vendo o que você está fazendo, e Ele está dizendo: o que Ele está fazendo é mal. O que Ele está fazendo é mal. Esses homens
Eles pensaram em voltar para trás, pensaram em olhar para trás, voltar para trás, e eles queriam contaminar o maior número de pessoas para que voltassem para trás com ele. Irmão querido, se você está passando por tribulações, lutas, pressões na sua vida em função das respostas que ainda não vieram, da oração que você ainda não viu ser respondida, não seja mal aos olhos do Senhor e tente fazer as pessoas que estão andando para frente, elas pensarem em olhar para trás só porque você está querendo olhar para trás. Isso é mal aos olhos do Senhor. Eu preciso tomar uma decisão, que eu mesmo, diante de situações difíceis, eu vou continuar olhando para frente, perseverar em seguir o Senhor, e vou levar aqueles que estão olhando para trás, para poder junto comigo olhar para frente. Porque todos nós enfrentamos momentos difíceis na nossa vida. Deus diz, a palavra de Deus diz de que a chuva, ela vem para bons e para maus, para justo e para não justo. Todos passam por situações difíceis. O que eu vou fazer, como eu vou agir no momento da situação difícil, onde parece que a minha oração não está sendo respondida, onde parece que nada está acontecendo, é o que vai determinar se Deus vai olhar do seu trono e vai dizer, eu acho que Ele é bom, ou eu acho que Ele é mau, é como eu vou agir. E o texto fala, versículo de número 12. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quinizeu, e Josué, filho de Num, porque eles perseveraram em seguir ao Senhor. Calebe e Josué, eles perseveraram em seguir ao Senhor. Foi uma decisão. Talvez você tenha um monte de gente na sua casa que está querendo olhar para trás. Seja um Calebe dentro daquela casa. Seja um Josué e fala bem assim, olha, eu não sei vocês, mas eu decido uma coisa, eu vou servir ao Senhor. Porque depois todo mundo vai ser abençoado por causa do seu posicionamento. Depois todo mundo vai desfrutar de livramentos e coisas boas por causa da sua atitude de perseverar em seguir ao Senhor. Eu quero orar com vocês. E quero pedir para que vocês se coloquem de pé.